Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, estão convidados para mais uma conversa com ciência. É mais um episódio do Science Cast, este podcast com que eu, Vasco Matos Trigo, jornalista, falo com um convidado. O convidado de hoje é o professor João Miguel Dias. Professor, obrigado por estar connosco. É professor catedrático da Universidade de Aveiro, diretor do Departamento de Física. Aliás, o seu doutoramento e licenciatura são precisamente em Física e depois tem um mestrado em Ciências Geofísicas com especialização em Oceanografia. Portanto, já estamos a falar de tempo, de clima e é aí que nós vamos centrar, se calhar, a nossa conversa, por causa do que temos estado a viver em Portugal nas últimas semanas. Os seus interesses de investigação são, por exemplo, tempestades, o nível do mar, as cheias, alterações climáticas. Quando começou a estudar estas matérias, não era tão premente este tema como agora, pois não? Agradecer o convite para estar aqui nesta conversa com ciência e dizer que, de facto, tem toda a razão. Quando eu iniciei os meus estudos nesta temática, da hidrodinâmica estuarina, da forma como evoluem estes padrões nos estuários, nas zonas costeiras, em resposta, obviamente, aos forçamentos da atmosfera, não havia situações tão críticas e tão frequentes como existem na atualidade. Obviamente, sempre tivemos situações de cheias em Portugal e sempre tivemos tempestades em Portugal e há registros históricos que o comprovam, portanto não é preciso estar aqui agora a falar sobre o assunto, mas a realidade é que nos últimos anos nós estamos perante uma situação de maior frequência e com impactos maiores, obviamente, para as populações. Muita gente diz que nunca se viu nada assim. De facto, como acabou de dizer, a intensidade não era tão premente, mas isto era de alguma forma previsível que pudesse acontecer. Porque há quem diga, há muitos milhares de anos já houve problemas também, e houve, não, pelo que diz a história, não é? Mas era previsível que isto pudesse acontecer assim? É muito difícil responder concretamente se era previsível ou não, porque nós estamos perante um conjunto de fatores que no seu conjunto são difíceis de prever de forma rigorosa. Na realidade nós sempre tivemos cheias, cheias em Portugal, muitos casos até com dimensão superior à que estamos a ter neste ano. Uhum. O que se verifica do meu ponto de vista diferente é um aumento na frequência com que elas ocorrem e na sua extensão. Ou seja, muitas vezes tínhamos cheias, por exemplo, no Tejo. Neste momento nós tivemos cheias do norte a sul do país. Pois. Tivemos no Guadiana, tivemos no Sado, tivemos no Tejo, tivemos em Coimbra, tivemos a norte, tivemos no Douro, A extensão é que, do meu ponto de vista, está a ser um bocadinho fora do normal. E, portanto, dizer se era previsível ou não, nós temos bons modelos na atualidade, quer meteorológicos, quer da dinâmica estuarina e de cheias, e, mediante os forçamentos corretos, os modelos conseguem efetivamente prever o que está a acontecer. Agora, conseguem prever com uma antecedência relativamente pequena, não conseguem prever com uma antecedência de vários meses. Exatamente. Essa que é a grande dificuldade. Também é tradicional, o povo português, nós dizemos muitas vezes, as previsões meteorológicas e falha sempre, não sei o quê. O que acontece, o que eu tenho verificado é que, mais recentemente, as previsões alteram-se de um dia para o outro. Prevê-se que esta semana não vai chover, mas depois afinal chove. Porquê que é esta... É um déficit dos modelos ou porquê que é que isto acontece? Porque supostamente com inteligência artificial e toda a evolução dava a ideia de que nós íamos conseguir prever o tempo dos próximos 10 anos. Claro que isso era impensável, mas porquê que há esta imprevisibilidade, digamos assim, Como o termo indica, previsão é muito difícil porque estamos a falar sempre do futuro. Sim, depois de acontecer, previsões são no fim do jogo, como alguém dizia. Exatamente. Aí essa é muito fácil. Agora, nós estamos a querer antecipar e saber o que vai acontecer no futuro. E para o fazer, há duas formas um pouco distintas, e até pegando na questão da inteligência artificial, vou deixar um pouquinho mais para o fim. O mais normal é fazermos a previsão com base em modelos que resolvem equações. As equações são equações físicas, equações de estado, da dinâmica da atmosfera, da dinâmica do oceano, que consideram o que são... No fundo, é uma aplicação da segunda lei de Newton a estes sistemas, considerando o que são as forças que são envolvidas e depois vendo qual é a aceleração que responde e como é que a velocidade varia no tempo. E nós não conseguimos resolver estas equações de uma forma analítica, porque são demasiado complexas. E, portanto, elas são discretizadas e resolvidas numericamente. Ou seja, passa-se de um domínio domínio contínuo no espaço e no tempo a um domínio discreto no espaço e no tempo. O que significa que nós não estamos a prever em cada instante e em cada milímetro do território, estamos com uma grelha
pode ter uma dimensão maior ou menor. Quanto menor for a dimensão da grelha, quer espacial, quer temporal, melhor será, em princípio, a resolução das nossas previsões. Mas estamos já a cometer aqui alguns erros. Portanto, as equações seriam exatas, supostamente, mas quando vamos discretizar, vamos perder alguns termos. Obviamente também há vários termos que requerem aproximações. Porque algumas das variáveis e alguns dos parâmetros que condicionam... Porque são muitas variáveis, não é? São muitas variáveis, muitas delas dependem de aproximações, de parametrizações, que se trabalha com o estado de arte, com o que existe melhor atualmente à escala global, mas que tem imprecisões. Depois vamos então tentar fazer estas simulações que dependem de duas questões muito importantes, que são as condições fronteira, que é os dados com que nós forçamos os modelos, e dependem depois também da geometria do sistema. Em qualquer geometria também vai ter algum erro, porque nós estamos a discretizar a geometria. Sim. Não é exatamente a real da orografia, das montanhas, da linha de costa, etc. Tudo está a ser aproximado. Mas as condições de fronteira são o fator mais predominante, porque o modelo vai responder às fronteiras, ao que nós impomos na fronteira. E o que impomos na fronteira podem ser a temperatura do ar, pode ser a temperatura da água, pode ser a umidade relativa, pode ser a velocidade do vento, pode ser o ponto de partida para nós iniciarmos as simulações que vão fazer avançar o estado da atmosfera e do oceano no tempo. E é por isso que, quando há estas imprecisões todas, quando nós estamos a prever num horizonte curto, 2, 3 dias, as condições de fronteira estão mais próximas do que é a realidade, e muitas vezes nestes modelos já estamos a fazer a simulação de dados, uma vasta gama de estações meteorológicas e oceanográficas a fazer medições, que estão a assimilar esses dados também para os modelos, e portanto, com um horizonte temporal curto, nós conseguimos fazer previsões com alguma qualidade. O horizonte temporal longo é mais difícil, como é evidente. Pois. Até porque, ao fim e ao cabo, a realidade mesmo altera-se muito mais rapidamente, não é? Sim, porque são sistemas muito complexos que dependem de muitos fatores. E é por isso que nós, quando começamos de um ponto de partida em que parece tudo vai correr bem, vamos dizer assim, vamos ter uma ótima precisão. Mas, no entretanto, o sistema adapta-se a um aquecimento diferencial, há uma massa de ar que circula de uma forma diferente, algo varia em relação ao que era o estado inicial previsto e, obviamente, que vai condicionar as previsões. E sobretudo, nós não podemos controlar o que é que vai acontecer, não é? Pois esse era um grande desejo da humanidade. Mas é uma utopia. É uma utopia e eu acho que felizmente, porque no dia em que nós controlássemos o que vai acontecer, quem é que decidiu o que vai acontecer? Pois. Voltamos à velha história da chuva na eira e sol na bala. Não é? Sim, Quer dizer, porque eu quero sol, mas o Vasco cai com a chuva, ou quero vento porque gosta de kitesurf. Isto ia ser Se já temos tantos problemas na humanidade, andando na atualidade, acho que seria mais um foco de problemas. Os modelos são construídos, como disse, com dados, não é? Sim. Esses dados, as tais estações de recolha de dados. Há muito mais estações hoje em dia, portanto, há muito mais dados. Isso também complexificou a análise dos mesmos, ou não? Não, do meu ponto de vista, não. Não há dados a mais, digamos. Não. Eu acho que, para começar, dados nunca são a mais. Os dados são sempre positivos, porque nos permitem um melhor diagnóstico da posição de partida, como é evidente, e feito uma melhor calibração dos nossos modelos. É evidente que há mais dados hoje do que havia no passado, felizmente, o avanço da tecnologia, cada vez há mais estações meteorológicas, muitas delas sob a alçada da Organização Meteorológica Mundial. Portanto, temos de facto um conjunto de dados muito grandes, mas hoje também temos uma capacidade de cálculo muito grande que permite efetivamente pegar nesses dados todos de uma vez e analisá-los e criar uma situação de ponto de partida através de interpolações das variáveis, etc. E, portanto, quanto mais dados, melhor será a interpolação, melhor será a qualidade do estado inicial que partimos e, portanto, eu acho que é sempre positivo. Sabendo, portanto, a previsão não é rigorosa, não se sabe o que é que vai acontecer, é o que é que pode acontecer, não é? Sim. Uma previsão é sempre probabilidade. Sempre probabilidade, sim. E isso deve influenciar ou não sei qual é a sua opinião, embora possa imaginar, devia haver as decisões que são políticas, as escolhas mais baseadas em ciência, não? Eu penso que nós já fazemos escolhas baseadas em ciência na atualidade. Sim. Talvez não com a dimensão que deveríamos fazer, e se calhar há vários fatores os quais eu não domino, porque tem a ver de facto com a dimensão política, que o podem justificar, mas acho que, mesmo assim, as previsões são muito tidas em consideração na atualidade, e nós vimos nas últimas semanas vários alertas, o caso paradigmático de Coimbra, por exemplo, em que a autarca esteve frequentemente a avisar as populações, a deslocalizar populações, etc. Tudo isto é feito com base
em previsões. Claro. E, E portanto, previu-se o pior, até porque depois, passado um dia ou dois, disse afinal não chegámos àquele limite, não é? sim, porque Mas porque se previu o pior, não é? Houve essa precaução. exatamente, pronto, houve o conhecimento do que estava, pronto, do que era a situação de partida, digamos, de partida, pronto, na partida 1 ou 2 dias antes, já não é partida Sim. há 1 mês ou 2 atrás. Sim. Portanto, em que já tínhamos de facto uma zona muito, muito grande alagada, já tínhamos o nível da água muito elevado, já tínhamos os terrenos saturados, as barragens praticamente cheias e não terem capacidade de retenção, e portanto, havendo as previsões de precipitação bastante intensa que havia, era possível compreender que pronto, um volume de água tão grande a cair teria um impacto significativo, porque não ia poder ficar retido nas barragens e portanto iria obviamente extravasar o leito do rio e criar uma situação de alerta nas zonas mais críticas que estão identificadas. Portanto, temos estado a falar dos modelos de previsão meteorológica, mas o professor também faz a modelação numérica das zonas costeiras. Isso tem a ver com o recuo da linha de costa, por exemplo, não é? Sim, também. Apesar de, pronto, a minha área fora de trabalho não é a erosão costeira. Pronto, obviamente tenho conhecimentos e colaboro em estudos dessa área. E pronto, podemos também conversar um bocadinho sobre essa temática, com certeza. O meu forte, de facto, é modelação de estuários e zonas costeiras e lagunas. Sim. E quando falamos nos estuários e zonas costeiras, estamos a falar nas inundações marginais, todas estas zonas. Estamos a falar de qualidade da água, estamos a falar de alterações de níveis de maré e de corrente que vão ter impacto na navegabilidade destes sistemas. Pronto, há um conjunto bastante grande de situações que têm uma aplicação prática muito grande e que fazem mais parte do que é o meu dia-a-dia. E a física tem aí um papel importantíssimo, fundamental. Isso é física, não é? É física pura. As correntes sei lá, da marítimas e as correntes atmosféricas, e tudo isso está envolvido, está em interação, não é? Não, sem dúvida nenhuma. Pronto, primeiro é física pura, porque como lhe disse há pouco, nós partimos da segunda lei de Newton. Pronto, é uma coisa mais básica que não há. Somatória das forças igual a massa vezes aceleração, que se aprende hoje em dia no ensino secundário. Sim. Portanto, obviamente é uma equação básica da física, que depois temos que aplicar, pronto, a domínios complexos e reais, e é que entra a grande complexidade e o problema de arranjar boas soluções. Sim. Mas de facto estamos a simular sistemas que estão acoplados, a atmosfera e o oceano estão acoplados. Portanto, nós temos situações que derivam, pronto, sabe, o vento. O vento é um sistema atmosférico, mas vai gerar correntes no oceano, por arrastamento. Ao mesmo tempo o oceano está em evaporação. Portanto, basta ver a temperatura da água do ar tem um determinado valor, portanto, a água evapora, portanto vai introduzir vapor de água na atmosfera, esse vapor de água na atmosfera vai condicionar a circulação, vai condicionar a precipitação. Portanto, há um claro acoplamento entre os dois sistemas e os modelos hoje, normalmente, quando correm, são modelos acoplados entre a atmosfera e o oceano. Portanto, os ventos fortes provocam as ondas que nós vemos, por exemplo. São provocadas pelos ventos, não é? São. Ventos que não é só à superfície, porque eu lembro-me de ter visto agora recentemente a referência a correntes atmosféricas a milhares de quilómetros, não é? Sem dúvida nenhuma. De altitude. A atmosfera tem uma estrutura bastante complexa e nós temos... o vento não é mais que o movimento de uma massa de ar. Sim. Do mesmo momento que uma corrente no oceano é um movimento de uma massa de água. E nós temos massas de água em altitude, temos massas de ar em altitude, desde a superfície que nós vivemos e que estamos mais familiarizados e nos afeta mais, até a troposfera, a estratosfera, etc. E, portanto, temos grandes sistemas globais de circulação na atmosfera que fazem distribuição de calor das zonas que têm maior aquecimento na zona equatorial para os polos. Portanto, no fundo, levam calor do Equador para os polos e trazem, entre aspas, frio dos polos para o Equador, num sistema geral de circulação que equilibra o balanço radiativo do planeta e que se estende em altitude. Então, nós temos grandes correntes, a corrente de jato, que é muito famosa, por exemplo, é uma corrente em altitude, mas há muitas outras. Todos estes sistemas de circulação levam a células que são pré-conhecidas, as chamadas células Dudley, e que têm sempre uma componente de circulação desde a superfície, no momento de ascensão, depois novamente em altitude e novamente depois para baixo. Porquê é que há essas correntes? Estas correntes todas originam-se essencialmente... É um movimento de rotação da Terra? Faz alguma coisa? Não, o movimento de rotação da Terra condiciona as correntes e os ventos. Não os determina, não há um forçamento. Sim. Mas o forçamento deriva, na sua maioria, de um aquecimento diferencial. Ou seja, portanto, o Sol está a aquecer o nosso planeta, a superfície não tem todo o mesmo coeficiente de reflexão, há uma coisa que se chama o albedo, que no fundo é um coeficiente de reflexão da superfície. É fácil nós percebermos que a água
não tem a mesma reflexão do que tem uma floresta. Por exemplo, sim. a floresta absorve bastante radiação, a água vai refletir bastante. Se for gelo, então, ainda reflete mais, por exemplo. E depois aquece mais, depois derrete o gelo, exatamente. etc. E, pronto, e este aquecimento diferencial vai criar zonas, quer à face da Terra, quer em altitude, depois não vou responder ao que se passa à face da Terra, com diferentes temperaturas. A partir do momento que nós temos massas de ar com diferentes temperaturas, elas vão querer... Física, outra vez. Exatamente. A física termodinâmica vai exigir que haja um equilíbrio. Sim. E, portanto, vai haver transporte de calor das zonas mais quentes para as mais frias e geram-se movimentos de ar. Portanto, a principal razão da circulação é o aquecimento diferencial. E aí entra também a ação humana, não é? Com certeza. Que não explica tudo, no entanto, não é? Não explica tudo. Porque nós já tivemos eras glaciares e já tivemos muito calor, portanto, mas a ação humana está mais do que provado que influencia também o clima, não é? Sem dúvida nenhuma. Pronto, é evidente que o planeta Terra sempre sofreu alterações climáticas ao longo da sua história e há de continuar a sofrer muito depois de nós cá estarmos enquanto espécie humana. Porque eu estou convencido que nós vamos terminar e o planeta há de continuar com certeza sem querer saber de nós para nada. Mas a verdade é que eram ciclos normalmente mais lentos do que estamos a observar na atualidade. Portanto, atualmente não há dúvida nenhuma que há uma série de variáveis que estão muito bem monitorizadas, nomeadamente a temperatura da água do mar, a temperatura do ar. Portanto, são duas coisas muito objetivas em que há claramente um aquecimento, quer do oceano, quer da atmosfera, em que nas últimas décadas vê-se claramente que está com uma taxa de aceleração completamente diferente do que teve no período anterior de 100 ou 200 anos. E quando se faz a correlação entre esse aquecimento e as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, vê-se que há uma correlação positiva muito direta, portanto, uma resposta clara ao aumento de dióxido de carbono na atmosfera. E muito por ação humana, não é? Pois, a maior parte do dióxido de carbono que atualmente está na atmosfera resulta da combustão de combustível, dos combustíveis fósseis, em que nós temos toda a nossa sociedade atualmente alicerçada no consumo de energia. A energia, na sua maioria, ainda vem de combustão e, portanto, estamos permanentemente a lançar dióxido de carbono para a atmosfera e a alterar a sua composição. Alguma coisa se tem feito também para mitigar um pouco, para reduzir essas emissões? Estou a falar do sequestro de carbono. O professor também, acho que faz parte de um projeto Rewrite, não é? Exatamente. Que tenta sequestrar carbono. Como é que se sequestra carbono? Como é que é possível? Esse projeto é um projeto bastante interessante. Nós, obviamente, a minha equipe está no projeto, mas não é... Está sempre na mesma vertente de dar apoio na hidrodinâmica estuarino-lagunar. Mas, obviamente, que depois estamos dentro do projeto e compreendemos o que se passa. O que está aqui em causa, efetivamente, é a utilização de zonas intermareais, onde podemos ter pradarias marinhas, ervas marinhas, vamos dizer assim. As ervas marinhas, se nós conseguirmos que haja uma maior extensão destas ervas marinhas, nestas zonas intermareais, no futuro do que há na atualidade, elas vão estar a fazer fotossíntese, como é evidente. Sim. E ao fazer fotossíntese vão estar a capturar dióxido de carbono da atmosfera e a produzir oxigênio. O que acontece é que estas ervas marinhas são muito mais efetivas a capturar dióxido de carbono do que uma floresta normal. Portanto, entre 30 a 35 vezes superior a sua capacidade de captura de dióxido de carbono. Com outra vantagem ainda, é que normalmente numa floresta normal o dióxido de carbono que é capturado fica disponível sempre depois na biomassa, ou seja, nas folhas e nos troncos das árvores. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, muitas vezes mais cedo, infelizmente, com os incêndios e coisas do género, volta à atmosfera. Normalmente, quando usamos estas zonas intermareais com pradarias marinhas, este dióxido de carbono fica capturado nos sedimentos de fundo. E, portanto, está armazenado por períodos muito mais longos, em que, tipicamente, o único risco que pode existir da sua libertação é se aquela zona vier a ser alvo de dragagens ou alguma intervenção grande que faça movimentação. Exatamente, remobilização dos sedimentos. Pois, o professor já disse que nós não vamos estar cá para sempre, não é? Mas enquanto estamos, nós podemos, de facto, qual é a eficácia destes mecanismos já referiu esse, que é captar e sequestrar o carbono ali. Há outras formas de sequestrar o carbono? Assim, de sequestrar o carbono, eu penso que a maior parte estão relacionadas efetivamente com o que é o processo da fotossíntese, seja terrestre, seja marinho, chamado carbono. É precisamente isso, não é? Exatamente. Portanto, seja o carbono azul pela flora e fauna marinha ou pela parte terrestre, sequestração normal, acho que
tem que se continuar a investir e tentar aumentar dessa forma. Mas eu acho que o principal não é sequestrar o carbono que existe. É reduzir as emissões. É reduzir as emissões. Eu acho que é essa que devia ser a grande batalha da espécie humana na atualidade, tentar reduzir as emissões. Porque se nós reduzirmos as emissões, aí claramente vamos melhorar a situação. E acha que é possível isso, digamos assim? É previsível, e eu utilizar o termo, já que estamos a falar de previsões, que é possível que nós modificarmos os comportamentos das sociedades, porque depois há sociedades muito menos desenvolvidas do que nós, que querem também o progresso e vão precisar de combustíveis, etc. Não é? Concordo inteiramente. Como é que se muda a cultura da população mundial, não é? Não, eu vou responder a sua pergunta começando por dizer, possível é. Se eu acho provável, não acho. Sim. São duas coisas diferentes, Sim, a possibilidade e a probabilidade. Pronto, eu acho que é possível porque nós somos seres humanos inteligentes e temos a capacidade de mudar os nossos hábitos, os nossos padrões de vida, etc. Se eu acho provável que isso aconteça, não acho. Eu acho que, infelizmente, nós estamos cada vez numa situação pior, apesar de tudo o que se vai fazendo, todas as ações que existem, de sensibilização, de mudanças de comportamentos, a aposta nos elétricos, processos, etc., um uso muito mais intensivo de energias renováveis. Portugal, neste caso, é um bom exemplo, com a eólica e com a solar. Portanto, nós vamos fazendo imensas coisas, mas eu acho que tudo o que nós estamos a fazer não está a diminuir as emissões de dióxido de carbono. Está a fazer com que elas sejam menores do que seriam. Sim. Porquê? Porque foi o que disse há pouco. Nós temos uma sociedade claramente baseada no consumo de energia, em que ninguém está disponível para diminuir a sua qualidade de vida. Bem pelo contrário, as populações ainda mais fragilizadas almejam melhorar a sua qualidade de vida. E, portanto, tudo o que se vai fazendo aos poucos, que vai, pronto, é melhor do que não fazer nada, como é evidente. Sim, se não estivéssemos a fazer nada, estaríamos certamente numa situação mais crítica. Mas a verdade é que nós continuamos cada vez mais a consumir mais energia. E do meu ponto de vista, nós estamos numa situação muito preocupante, e vou dizer uma coisa que não é simpática e pode ter alguma polémica, porque eu acho que as novas gerações consomem muito mais energia que as gerações anteriores. Sim. Se nós compararmos um jovem hoje de 20 anos e compararmos o seu consumo de energia com o que qualquer um de nós dois consumia quando tinha 20 anos, ele consome muito mais energia do que nós consumimos. Sim. A sociedade está baseada no uso é uma sociedade de consumo, as pessoas mudam de roupa muito mais facilmente. Viajam muito mais que nós viajávamos. Ninguém anda a pé. Nós, quando éramos jovens, andámos a pé, de bicicleta, etc. Os jovens hoje, nenhum jovem anda a pé. Todos têm telemóveis de última geração que estão sempre a mudar, esquecendo-se de tudo isto. O impacto que também tem. Exatamente, o impacto que tem de consumo de energia. Toda a gente quer um ar-condicionado na sua casa e quer, muitas vezes, as temperaturas reguladas, até para coisas que não são muito sensatas, porque quer no verão estar com 20 ou 21 graus, não havia necessidade nenhuma, podia ter a 24 ou 25, estava perfeitamente confortável. Nós, às vezes, até sentimos que entramos em alguns sítios no verão e ficamos com frio. Isto é uma coisa completamente absurda. Devíamos estar numa temperatura muito mais elevada. No inverno, no contrário, queremos andar em casa de t-shirt a consumir muito mais energia que se consumia. Os nossos pais não tinham, obviamente, nenhum destes hábitos. E, portanto, o que eu sinto é que, apesar de tudo o que se vai fazendo, a nossa sociedade está baseada no consumo, cada vez consome mais, e mesmo que se queira parar o consumo, é muito complicado. Porque depois vamos gerar problemas sociais imensos. E económicos. Não é? Exatamente, porque toda a economia está baseada neste consumo de energia. E por isso é que há, enfim, não vamos estar a falar de nomes de alguns dirigentes mundiais, não é? Toda a gente sabe de que é que estamos a falar, que o professor disse que nós somos todos inteligentes, não é? Parece que há alguns que não usam essa inteligência, já para não dizer que não a têm, mas pronto. Não é? É por isso? Ou são mesmo este aspecto da economia que manda? Eu acho que é o aspecto da economia que manda. Eu acho que toda a gente sabe o que está a acontecer e há evidências claríssimas o que está a mudar, como está a mudar, do impacto que vai ter. Só que, por outro lado, há o poder da economia. E a economia tem do meu ponto de vista, tem duas vertentes muito importantes. Uma, de facto, é a ganância do homem. Sim. Que eu acho que um dom natural. Que é um dom natural e horrível, do meu ponto de vista, sim, mas que fomenta muito do mal que está atrás da economia. Mas também tem o outro lado de ter que garantir a sustentabilidade das populações e a sua sobrevivência. Exatamente. E nós, quando fecha-se a fábrica e as pessoas vão para o desemprego. Exatamente. Não é? É que essa é que é a questão. Em linguagem muito terra a terra é isto. É isso. É que nós podemos pensar. Sabe, um pequeno exemplo. A minha mãe que tinha um frigorífico que durou 50 anos. Nós compramos um frigorífico quando passa o prazo de validade,
vai para o lixo. Basicamente, eles já são feitos para durar a garantia. Pouco mais do que a garantia. Sim. É Os evidente, automóveis, a a mesma mesma coisa, é tudo igual. É evidente que hoje um frigorífico é classe A, consome energia de como que era da minha mãe, se era classe E ou F ou uma coisa qualquer. sim. Mas a energia que está associada a fazer um frigorífico novo a cada 5 anos vai, obviamente, ser superior àquela que o frigorífico se mantivesse em ação. Só que, se nós não tivermos frigoríficos a durar 5 anos, o que é que acontece às fábricas todas que fazem frigoríficos? Exatamente. E o que é que acontece às pessoas todas que trabalham nessas fábricas? Esse é que é, para mim, o drama. É a nossa sociedade de consumo, que está neste momento com uma economia baseada em que todos consumimos mais roupa, consumimos tudo, mais eletrodomésticos, mais carros, mais viagens. Nós consumimos tudo mais. Não precisávamos, obviamente, consumir o que consumimos. Podíamos viver muito mais, tão felizes ou até mais felizes se consumíssemos menos. Mas a verdade é que está tudo montado desta forma. E interromper este ciclo é muito difícil. Como o professor dizia há bocadinho, é possível, mas não é provável que aconteça, não é? Exatamente. Eu costumo, às vezes, brincar um bocadinho com os alunos nas aulas assim. Eu posso jogar no Euromilhões e é possível que ganhe. Mas não é provável. Portanto, é melhor vocês estudarem e preparem-se para o futuro, que a probabilidade não é grande. Claro, e aqui é um bocadinho igual. Há bocadinho falei de alguns dirigentes mundiais, mas há um dirigente que é o engenheiro António Guterres, que tem alertado, mas aquilo que cai em saco roto, não é? Aqueles alertas dele da urgência climática. Ele faz o que pode. E eu acho que há muita gente preocupada e muita gente a fazer. E ele é o secretário-geral das Nações Unidas, mesmo assim. Não, como vê, hoje em dia, qual é o poder que tem as Nações Unidas? Pois. O poder não é nenhum. Nós estamos numa situação à escala global que o poder está centrado em duas ou três grandes potências e nos seus líderes. Sim. O resto, pronto, é uma questão de sensibilização. Ele tem feito o seu trabalho. Eu acho que, como disse há pouco, é melhor que se fale e que se consiga reduzir algumas coisas, mesmo alguns grupos climáticos, etc. Sim. Pronto, o que se fala eu acho que é positivo porque vai sempre afetar algumas consciências e o resultado no fim é sempre melhor do que se não acontecesse. Só que estamos a arranhar o sistema. Basicamente estamos a fazer umas arranhadelas. Umas cócegas. Porque o principal está a rolar. Professor, eu queria voltar aqui a uma coisa que já referiu, que é, portanto, quando falamos do sequestro de carbono, porque há um outro projeto, um LIFE, que trata da recolonização da Ria de Aveiro com ervas marinhas, não é? Exatamente. Como é que isto se faz? Anda-se ali a semear ervas? Como é que é esse processo? Este é outro projeto também bastante interessante, que também começou começou no final de 2023, em que nós estamos uma vez mais na componente hidrodinâmica, mas o objetivo é usar soluções baseadas na natureza para proteger e melhorar a navegabilidade da Ria de Aveiro. Portanto, nós temos um sistema bastante complexo, que tem vindo a sofrer bastantes alterações geomorfológicas ao longo do tempo, umas naturais, outras de origem humana. Portanto, quando se draga um canal para melhorar a navegabilidade, é o homem que está a intervir, mas ao mesmo tempo o sistema tem correntes em permanência que transportam sedimentos para a frente e para trás com a maré, obviamente, e vão também alterar a morfologia. E todas estas alterações da sua geomorfologia têm condicionado a navegação na Ria de Aveiro. E qual é o objetivo? É podermos tentar melhorar esta navegabilidade. Como? Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine que nós temos, na atualidade, as correntes de maré na Ria de Aveiro são superiores ao que eram no passado. Sim. Por razões várias, mas relacionadas com o aprofundamento dos canais. Portanto, como estão mais profundos, a amplitude da maré é superior. E como a amplitude da maré é superior, as correntes também vão ser superiores em resposta. Se as correntes de maré são superiores, as margens dos canais vão erodir mais facilmente. Sim. Porque são margens consolidadas, de lodos, lamas, etc. Correntes, quanto mais fortes forem no seu movimento de vai e vem diário, vão erodir essas margens e colocar sedimentos no leito da ria. A ideia, um bocadinho por trás deste projeto, é nós consolidarmos estas margens. E consolidar como? Com soluções baseadas na natureza, que são, no fundo, ervas marinhas. Não é pôr ali umas paredes de betão, com certeza. É uma solução também. E existe em vários sítios e, em alguns casos, não há outra possibilidade. Sim. Mas o que está aqui em estudo é a possibilidade de tentar revestir estas zonas com ervas marinhas que possam, com as suas raízes, fixar as margens. Como disse há pouco, a ideia não é efetivamente ir lá semear as ervas. O projeto tem uma vertente, que é um colega de Parentologia, que é o João Pedro, que basicamente o que eles estão a fazer estão a tentar utilizar marinhas de sal abandonadas da Ria de Aveiro para colonizar, aí sim, num ambiente controlado, semear aí as ervas, ver se elas
crescem e se desenvolvem adequadamente e depois então transportá-las para os locais. No fundo, um bocadinho à semelhança do que pode fazer quando se pensa num relevado, em que há duas formas de fazer o relevado: ou semeia a relva ou compra os rolos de relva que já vêm e que os instala no local. Portanto, aqui a ideia seria mais esta segunda opção de ter, no fundo, uma zona onde elas são cultivadas em ambiente controlado e depois então serem deslocadas e instaladas nos locais. Neste caso, para a Ria de Aveiro, isto é um projeto piloto ou este método, este processo já se utiliza noutras latitudes e longitudes? Não, isto é um método que está a ser estudado, está a ser implementado, uma escala mais ampla do que Portugal, obviamente, uma escala internacional. Isto é um projeto europeu, não é? É um projeto europeu, é um projeto LIFE, que, financiamento europeu, tem vários parceiros. Neste em particular está-se a estudar uma erva muito particular, que é a Zostera marina, que está a fazer este estudo e a identificar zonas da ria onde seja possível. Mas, obviamente, estas soluções baseadas na natureza estão a ser exploradas a uma escala de vários países que estão a tentar apostar nestas soluções. Convém também dizer que estas soluções nem sempre são viáveis. Sim. Porque, como eu disse há pouco, há zonas em que, devido às correntes serem tão fortes, por exemplo, também o que é que seja plantado acaba por ser arrancado e as próprias raízes não vão conseguir fixar devido às correntes serem mais fortes. Portanto, isto tem que ser identificado as zonas onde a gama de correntes seja adequada para se poder fazer esta plantação das ervas e ter aqui uma solução interessante. Por isso é que, quando disse há pouco, falou nos muros de cimento, há zonas de facto a única solução é o muro de cimento. Sim. Não há outra solução. Portanto, este projeto, como disse, é um projeto europeu. Há outras instituições, outros centros de investigação a participarem também. Portanto, a mesma coisa está a ser feita noutras zonas, sei lá, Espanha, França, não sei quais são os membros. Sim, no âmbito deste projeto, não. Este projeto é a zona de estudo é especificamente a Ria de Aveiro. Mas há vários, na Holanda, o conceito Espanha, sim, o conceito está a ser explorado e aplicado noutros sistemas. Por exemplo, é fácil referir a Holanda, porque a Holanda é sempre um país muito evoluído no que diz respeito a tudo o que tem a ver com estuários, lagunas, zona, até porque zona costeira. Uma parte do território está abaixo do nível do mar, não é? E, portanto, são dos países que trabalham mais nesta vertente sempre. Aliás, ainda regressando um bocadinho à questão das cheias, eu sei que na Holanda, nos Países Baixos, como agora se diz, não é? Quando eles prevêem que vai haver uma cheia, digamos, eles têm aquelas zonas que abrem os diques e aquilo é mesmo para reservar. Eu cá apercebi-me que em alguns sítios também já existe essa solução, mas isso se calhar era um exemplo a seguir em mais locais, não? Não tenho dúvidas que seria um exemplo a seguir em mais locais, havendo as condições financeiras que o permitam. Sim. A Holanda, nesse sentido, como estava a referir, de facto, é um país muito evoluído, porque a sobrevivência deles depende dos diques. E quando a nossa sobrevivência depende de alguma coisa, a tendência é para que o investimento nessa coisa seja forte. Claro. E eles, de facto, têm um controle bastante rigoroso e bastante efetivo do que é a proteção do seu território através destes diques. Nós, em Portugal, temos uma série de zonas também já artificializadas, com diques. Vimos agora claramente a zona do Baixo Mondego. Sim. Em Aveiro também temos o dique de Baixo Voga Lagunar, por exemplo, que apesar de não estar completo, que se espera que finalmente a obra arranque e que seja feita em toda a sua extensão para proteger os terrenos de Baixo Voga. Mas, portanto, há várias zonas. As zonas que estão em maior risco, basicamente, de inundação, e as zonas de maior risco de inundação em Portugal estão normalmente na zona da Ria Formosa, estuário do Sado, estuário do Tejo, estuário do Mondego e Ria de Aveiro. São as zonas mais críticas do país em termos de risco de inundação. E nestes temas e muitas zonas já há sistemas de proteção. A própria Ria de Aveiro tem zonas onde já foram feitos ou alteadas estradas marginais para permitir que a sua cota seja superior e possa proteger os terrenos que estão a montante, como no Mondego, como falamos há pouco, no Tejo, etc. Vai havendo já uma série de estruturas, se calhar ainda não é com a dimensão que é necessária. Mas se calhar estes fenómenos recentes vão pressionar? Vão pressionar, eu não tenho dúvidas nenhumas, vai ser sempre uma decisão política e essa decisão política vai ter que se basear em várias coisas. Não é, eu por vezes nós temos tendência a criticar os políticos, mas eu não gostava de ser político, digo com franqueza, porque é muito difícil tomar certas decisões. Claro. Porque tem que haver sempre uma análise de custo-benefício. E estas obras são todas caríssimas. Portanto, tudo o que é obras costeiras são sempre de muitos milhões para cima. Sim. E é preciso fazer uma análise. Primeiro ter
bons modelos que possam fazer a previsão das zonas de maior risco e que elas estejam completamente identificadas com rigor e com detalhe. Para estabelecer prioridades. Exatamente, para depois sabermos então do que está em risco, ver qual é o valor desse território. Porque não chega a saber que uma área está em risco, é perceber qual é a utilização que é dada a essa área. Porque se uma área for um campo agrícola, pode ter muito valor, mas é um campo agrícola. Se tiver um hospital, Sim. é completamente diferente, Claro. como qualquer um compreende. Portanto, temos sempre que analisar a utilização do território, quantas pessoas são afetadas, que serviços são utilizados nesse território, para poder identificar o que é mais crítico e deve ser protegido. Depois é preciso fazer então estudos de obra costeira, ou de obra de proteção, que possam proteger aquela zona. E depois temos que decidir se queremos proteger sempre ou só em algumas circunstâncias. Porque uma coisa nós dizemos assim, estes temas têm maré. Pronto, há 2 marés por ano que são mais intensas que as outras, com as marés equinociais, que normalmente ocorrem em março e em setembro. Nós podemos dizer assim, ok, queremos proteger para uma maré equinocial. Ou podemos dizer, não, só queremos proteger para uma maré viva média. Ou podemos dizer assim, não, ainda queremos ser mais rigorosos, sabemos que o nível médio do mar está a aumentar e, portanto, vamos fazer uma obra que dure mais 20 anos e vamos já considerar para uma subida do nível médio do mar de mais 20 ou 30 centímetros para os próximos 20 anos. Ou ainda podemos pensar, há uma coisa que se chama as marés meteorológicas, que ocorrem, geradas por variações de pressão atmosférica e pelos ventos, que têm determinados períodos de retorno. Vamos entrar aqui no campo das frequências. Eu estava a falar aqui a cheia centenária. Sim. No fundo, é uma cheia que acontece a cada 100 anos. Mas o facto de acontecer a cada 100 anos não quer dizer que não possa acontecer amanhã. Hoje e amanhã, eu sempre atrás. Estamos a falar de estatística. Exatamente. E, portanto, se quisermos proteger para um período de retorno de 100 anos dos caudais fluviais, da maré meteorológica, da subida de nível, considerar a subida de nível do mar, começamos de repente a aumentar cada vez mais a cota de proteção. Pois. E podemos de repente ter uma parede, como disse há pouco, um muro de betão, que possa ter que ter 4 ou 5 metros de altura para proteger uma situação extrema. Sim. Mas é isto que nós queremos? Ou só queremos fazer com que isto não aconteça? Pode acontecer, mas acontece uma vez a cada 100 anos. Pronto. Então corre o risco, não é? Pois. Portanto, é preciso avaliar todos estes fatores, considerando o custo depois que a obra tem. Claro. E o impacto que também tem na visual e o que tem nas populações, porque uma solução que existe sempre é dizermos, não, nós vamos abandonar este território. A natureza evolui e este território vamos deixá-lo ao sabor da natureza e se ele for perdido no futuro, é perdido no futuro. E às vezes pode ser uma solução melhor do que protegê-lo. Ora, se eu estiver lá à minha casa, não vou gostar dessa solução. Pois não. Não é? Professor, estamos quase a terminar, professor João Dias, mas sim, em termos, em jeito de resumo de um pouco que temos estado a falar aqui, isto são as interações com estudos físicas, biológicas e químicas. Está tudo... A ciência não se faz em silos propriamente, não é? Não há compartimentos estanques, efetivamente. Hoje em dia, quer dizer, eu acho que cada vez mais trabalha de forma multidisciplinar e interdisciplinar, porque uns processos afetam os outros, uns estão dependentes dos outros, e portanto quem achar que trabalha isoladamente, acho que não tem muito futuro. Acho que cada vez mais temos que cooperar e são as várias competências, os vários ramos de conhecimento que nos fazem em conjunto chegar mais longe. E desta última reflexão faz ponto também, por exemplo, para a sociologia, para a antropologia, não é? Todas as ciências sociais. Portanto, tudo isto tem que estar interligado. Não tenho dúvidas nenhumas, que é por isso que eu digo que é muito difícil tomar decisões e ser político. Muito bem. Professor, muito obrigado por ter estado connosco aqui nesta conversa com ciência. Foi mais um episódio do ScienceCast, que fica disponível nas redes de podcasts habituais e também a versão em vídeo no YouTube. Nós voltamos hoje a uma semana para outra conversa com ciência.